A aula de hoje é uma continuação do nosso vídeo anterior sobre a democracia. Hoje iremos comentar um pouco sobre os diferentes tipos de democracia. Então, atenção e vamos estudar. Quando falamos em democracia, temos que entender que os sistemas democráticos de governo podem ser organizados de maneira direta ou indireta. Quando falamos de direto ou indireto, podemos entender como uma forma que a população participa do governo. Quando tratamos de democracia direta, é quando o voto é direto, as decisões políticas são tomadas diretamente pelo cidadão, que expressa sua opinião sem intermediários. Esse sistema é praticável em sua totalidade em comunidades pequenas, fechadas entre si mesmas. Um exemplo claro são as associações comunitárias, onde um grupo de pessoas decidem sem precisar da intermediação de outras pessoas, de outros eleitos. Essa é a democracia direta que era comum lá na Grécia Antiga. Logo, os cidadãos eram tão poucos que as decisões eram feitas diretamente entre eles. Para uma forma de participação direta, nós temos o plebiscito. O plebiscito é previsto na Constituição e ele já ocorreu ao longo deste período democrático a qual estamos vivendo. Um dos mais conhecidos plebiscitos existentes foi a decisão se sobre o porte de armas é uma forma de que foi encontrada para a população decidir se o porte de armas ia ser liberado ou não. Ocorreram outros plebiscitos, como para escolher a forma de governo. Normalmente, o plebiscito ele é composto de perguntas a qual o eleitor responde sim ou não. A Constituição brasileira já tem uma previsão da participação direta da população. Além do plebiscito, existe também o referendo, mas existe uma diferençazinha básica entre plebiscito e referendo. Enquanto o plebiscito ainda a lei vai ser criada, no referendo a lei já está preparada, só necessitando de uma aprovação popular para que ela se torne com efeito. Então, só em alguns momentos excepcionais, é que se faz o referendo. Outro meio de participação popular é a iniciativa popular. É quando um grupo de pessoas reúne uma determinada quantidade de assinaturas. Essas assinaturas são levadas ao Congresso Nacional e, a partir do exame dessas assinaturas e da organização dessa iniciativa popular, é que aquilo se torna lei. Por exemplo, a lei anticorrupção eleitoral, ela foi uma lei de iniciativa popular. É claro que, chegando ao Congresso, ela foi desvirtuada em sua essência. Existe também, quando falamos em democracia, a representação indireta, ou melhor, existe a democracia indireta ou representativa. Quando falamos em uma democracia indireta, é quando um sistema democrático as decisões são tomadas não diretamente pelos cidadãos, mas os cidadãos escolhem algumas pessoas para lhes representar através do voto. Essas pessoas que são escolhidas devem zelar pelo interesse da população. Embora que observamos que muitas vezes aqueles a quais depositamos o nosso voto, por vezes não acabam representando o nosso pensamento,
Por isso que é importante, na hora da escolha, nos alinharmos àquilo que pensamos, àquilo que queremos para a nossa sociedade. Assim é que funciona a democracia indireta. Por quê? Depois de eleito, as reclamações ficam mais complicadas de se tornarem vistas por esses políticos, quando elegemos pessoas que não representam o nosso pensamento. Mas quando falamos em poderes na nossa democracia, temos que entender que está dividido em 3 poderes, por isso é tripartição do poder, em executivo, legislativo, judiciário. Essa divisão, já vista lá por Montesquieu, era uma forma de garantir a democracia, porque cada um teria o seu papel. Eles seriam poderes independentes, a qual um deveria fiscalizar o outro. Nela, cada uma das esferas se limita a se fiscalizar, através do sistema de freios e contrapesos. Quando falamos que o legislativo elabora leis, o judiciário aplica ou corrige essas leis e o executivo administra, cada um desses poderes tem suas responsabilidades. Quando esse poder foge dessa responsabilidade, cabe aos outros poderes apontar o que é necessário ser feito para melhor fluir a democracia. Um não pode depender do outro, porque quando um depende do outro, acaba ocorrendo a corrupção. No Brasil, nesse período democrático a qual estamos vivendo, depois de 20 anos de ditadura militar, houve uma transição democrática. Por que transição democrática? Porque o primeiro presidente eleito, ele foi eleito pelo voto indireto, quando um grupo de senhores que foram eleitos deputados, representantes do colégio eleitoral, elegeram como presidente Tancredo Neves. Porém, devido a problemas de saúde e consequente falecimento, quem assumiu o poder em 85 foi José Sarney. Coube a ele promover, através de uma constituinte, ou seja, um grupo de parlamentares, a produção da Constituição de 1988, que, logo após a promulgação dessa Constituição, o primeiro eleito foi Fernando Collor de Mello, isso em 89. Num dos primeiros parágrafos da Constituição de 1988, afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, Collor foi o primeiro presidente eleito diretamente. Mas podemos ver as diferentes concepções de democracia sobre a extensão atribuída às garantias de liberdade oscilam entre 2 polos, os dos chamados democracia liberal e os do democracia social ou socialista. Esses 2 polos é que a política atualmente fica oscilando. Embora que a democracia chamada liberal, por vezes, infesta-se também na chamada democracia social. Vamos entender melhor elas? Quando falamos de democracia liberal, é aquela que o desenvolvimento das organizações econômicas não está sujeito a restrições. Nelas, os indivíduos desfrutam de completa liberdade de contrato entre si. Nesta tipo de democracia, o Estado não interfere na economia, por exemplo.
não interfere nos assuntos financeiros dos cidadãos. É cada um por si. Os negócios são entregues à iniciativa privada e está sujeito à lei da oferta e da procura. Ou seja, se o preço de determinado produto aumenta muito, o Estado não interfere para baixar esse preço. Ele diz, o preço pode subir à vontade. É livre o comércio. Essa é a ideia da democracia liberal, que já era defendida por Adam Smith, lá no período iluminista. Já a social-democracia é aquela que o desenvolvimento das organizações econômicas é ligado, é subordinado aos interesses do povo em conjunto. Ou seja, o conjunto do povo decide seus próprios interesses. Nela, todos os contratos estão ligados aos interesses da comunidade. O Estado controla os assuntos econômicos e financeiros e a produção é determinada pelo Estado de acordo com a necessidade de consumo. É o que nós chamamos de socialismo. O Estado é que controla essa produção. Mas, atualmente, o que vemos é a democracia neoliberal, cruel, que se baseia em um conjunto de medidas políticas e econômicas que teve sua origem lá na década de 80. Ela foi impulsionada pelo presidente americano Reagan e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. As principais características dessa democracia liberal é a diminuição do tamanho do Estado, ou seja, o Estado é mínimo, oferece pouco para a população. Ele não está ali para prover a população de acesso à saúde, de acesso a bens e serviços. Qual é a função do Estado? É apenas regular alguns pontos da economia sem interferir na economia. Normalmente, a democracia neoliberal, ela prega que o Estado não tem que ter empresas, então ela vai privatizar. Justamente no período que Margaret Thatcher ela foi primeira-ministra, ela pregava isso, o Estado mínimo, e foi seguido por muitos outros presidentes, inclusive aqui do Brasil, FHC, Collor, não é? E atualmente estamos vendo isso, esse conjunto de privatizações que podem ocorrer ao longo destes próximos anos. Outro fator também da democracia neoliberal é a extinção dos direitos trabalhistas. Os trabalhadores eles ficam desprotegidos. Logo, há um livre mercado, ou seja, a oferta da procura, de oferta e procura do produto. E o trabalhador é visto também como um produto a qual ele está inserido nesse contexto de ofertas. Ou seja, cada um por si. Igualmente, se abre as fronteiras para a maior circulação de capitais. Empresas de outros países entram massivamente. Com isso, as empresas locais acabam ficando à mercê dos problemas e da concorrência desleal estrangeira. Vemos aí alguns links das imagens e textos citados ao longo deste vídeo. E agora vamos passar para a nossa atividade. Como sempre vocês fazem, vocês vão lá em #História, busquem pela atividade os diferentes tipos de democracia. Lá vocês vão ter a orientação que em caderno de vocês, agora vocês têm que pensar em construir um país democrático. O que teria nesse país democrático de vocês? Qual seria a forma de governo? Então, vamos lá, numa folha, no caderno de história, você vai criar o nome do país, coloca o nome do país de vocês, que vocês criaram. Então é um país fictício.
ou seja, que vocês devem criar, qual tipo de governo que esse país vai ter, façam a bandeira para este país e vai adicionando outras informações. Como vai ser a economia desse país? Será uma economia baseada no neoliberalismo? Vai ser na social-democracia? Em qual forma, como vai ser constituído esse seu país? Então, façam, criem esse país com todos os dados necessários. Vocês podem utilizar do texto para poder embasar a forma de país que vocês escolherem. Saliento que estou à disposição para tirar dúvidas. E até mais. Tchau.